Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. E neste último programa, Pit Stop de 2021, Ricardo tem inúmeras curiosidades que marcaram o ano nesse mundo automotivo, não é mesmo, Ricardo? Bom dia para você, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. É verdade. Fazer um programa mais leve, sendo esse nosso último programa, né? E aí a gente separou uma matériazinha, umas curiosidades do mundo automotivo. São algumas coisas que talvez os nossos ouvintes não saibam, Fernanda. Tudo como aconteceu, algumas coisas aí que a gente vai nesse bate-bola nós dois, informando para os nossos ouvintes algumas coisas bem bacanas que a gente separou aqui nesse mundo automotivo. Ok, Fernanda? Sim, vamos lá. Então, bom, a primeira é a primeira batida, né? Será que alguém sabe quando foi a primeira batida de carro no Brasil? A primeira colisão? Você imagina quando isso aconteceu, Fernanda? Não Vou imagino. contar um pouquinho dessa história. O carro estava aos incríveis 4 km por hora. Olha só, 4 km por hora quando aconteceu a primeiro acidente. Isto em 1897. Um carro de propriedade, sabe de quem? José do Patrocínio, conhecido por ser um ativista, jornalista e escritor. Ele importou esse carro da França e tinha muitos amigos, né? E aí ele convidou alguns amigos para dar um passeio e até mesmo dirigir. Mas o único amigo que falou bem assim, eu vou dirigir, eu vou lá dirigir, foi nada mais, nada menos do que um poeta e o fundador da Academia Brasileira de Letras, Olavo Bilac. Ele perdeu o controle do carro e acabou colidindo com uma árvore na velha estrada da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E dizem os historiadores que esse carro, Fernanda, deu perda total e foi vendido para um ferro velho. Então, muito engraçada aí essa primeira batida, como ela aconteceu, está muito ligado ao nosso setor de reparação de veículos. Eu quis trazer para os nossos ouvintes quando foi e como aconteceu essa primeira batida aí aqui de colisão no Brasil. E com 4 km por hora ele não conseguiu frear, não? Ele não sabia, a história conta que ele não sabia dirigir. As pessoas não tinham esse hábito, não foi chegando os primeiros carros e as pessoas não tinham essa coisa de puxar para lá, puxar para cá. Hoje as crianças, todo mundo já vai sabendo mexer com telefone, carro, computador, vai embora. Naquela época era um pouco mais complicado, então era algo novo e ele não soube se desviar e acabou colidindo numa árvore. Então era um momento bem diferente, onde tudo era novo e as pessoas não tinham com quem se assemelhar, alguém que pudesse instruir para que ele pudesse dirigir bem. E foi naquela brincadeira ali, ele acabou batendo e deu perda total nesse carro. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O primeiro carro fabricado no Brasil. Tem muitas pessoas que perguntam, quando foi esse primeiro carro? Qual foi o primeiro carro? O primeiro carro fabricado no Brasil em série, em solo brasileiro, foi em setembro de 1956. Foi um Romizeta, meu pai, inclusive, que era mecânico, trabalhou nesses carros, né? Fabricado em Santa Bárbara do Oeste, né? Interior de São Paulo. O carro era de pequeno porte e tinha capacidade para transportar 2 adultos e uma criança. A velocidade que ele alcançava era de 85 km por hora. E eu considero até que era uma boa velocidade para aquela época, né? Mas ele era bem econômico. Sabe quantos quilômetros ele fazia por litro, Fernanda? Quantos? 25 quilômetros por litro. Era um carro que rodava, para aquela época, 85 quilômetros por hora e era bem econômico, 25 quilômetros por litro. Então, esse foi o primeiro carro fabricado em série no Brasil, o Romizeta. Outra coisa também, qual o carro mais caro fabricado no Brasil? É claro que eu poderia estar pesquisando aqui essas curiosidades de carros aí fora do país, e aí a gente ia partir para outro mundo. Mas eu preferi ficar aqui no Brasil, falando do valor do carro. Muitas pessoas perguntam, qual é o carro mais caro? E eu vou falar agora para os nossos ouvintes aqui. O carro mais caro, é claro que perdeu todo o valor, né? Nós estamos sem referência. Tudo está muito caro. Mas o carro mais caro, ele está vindo, às vezes, com um pequeno detalhe, muita tecnologia, e o torna ainda mais caro de um ano para o outro. Esse carro fabricado no Brasil é o BMW X4 M40i. Ele está com valor de R$564 mil. É um SUV coupé com motor de 3.0 turbo de 6 cilindros. Então, hoje o primeiro e o segundo lugar estão com a marca BMW do
dos carros mais caros no Brasil. Poxa Estão vida, chegando hein? outros, é claro que isso vai mudando, pode ser que agora em janeiro pode ser que já tenha outros carros com novas tecnologias. Nós estamos falando de carro fabricado no Brasil, ok? Ok, imagina o IPVA desse carro. O IPVA aí é caro, não é nada barato. A pessoa tem que deixar um valor de um carro popular aí pagando esse IPVA. Uhum. Outra coisa interessante também, quem inventou o cinto de segurança? É a pergunta que às vezes a gente está sempre, por que inventou esse cinto de segurança? Como é que foi isso? Né? Hoje é um equipamento obrigatório para todos os veículos e passageiros no mundo. O cinto de segurança de 3 pontas foi desenvolvido pelo engenheiro sueco da Volvo, o Niels Bohrling, em 1959. Seu design em forma de Y foi pensado para distribuir a energia, né, em caso de um acidente. Então, por isso que a marca Volvo ainda é considerada, se tratando de segurança, é uma das marcas que tem mais segurança, que dá mais condição de segurança para o motorista. Então, o cinto de segurança foi desenvolvido lá por um engenheiro em 1959. Também é algo bem interessante que a gente traz para os nossos ouvintes. Outra coisa que me chamou muita atenção, Fernanda, a multa mais cara aplicada no mundo. Quanto? Sabe onde é que foi? Ah, A multa mais cara foi para um sueco de 37 anos, né, que dirigia o seu Mercedes AMG SLS, em uma estrada na Suíça agora, pouco tempo atrás, em 2010. Ele acelerou sua Mercedes, nada mais nada menos, com uma velocidade de 290 km por hora. E o limite era só de 120. E como na Suíça a multa é aplicada de acordo com o patrimônio do infrator, de acordo com o patrimônio, segura aí, seja forte, hein? O valor da punição foi de 1,8 milhões de francos suíços. Nada mais, nada menos que 6,2 milhões de reais na cotação atual. Então, nunca mais esse cara vai passar dos 120 quilômetros. É verdade. Então, ele é até uma dica, você que pode estar viajando pela Suíça aí, ou vai estar programado para dar um passeio na Suíça, Fernanda, tira o pé, obedece as placas de sinalização, porque a multa lá é muito cara. É o melhor negócio. Está atento. Outra coisa também é a montadora mais valiosa, eu acho que eu sei que quase todo mundo já sabe, que é a Tesla, né? A Tesla, ela vem crescendo muito, atualmente é a montadora mais valiosa do mundo, com ações que é avaliada em 185 bilhões de dólares, esse número talvez já esteja até um pouco maior, fabricando carros elétricos. A gente, para o ano que vem, Fernando, vamos procurar falar um pouco mais sobre carros elétricos, estão chegando vários modelos aí, e esse nosso quadro vai procurar falar um pouco mais para os nossos ouvintes, um pouquinho mais sobre os carros elétricos. É um sonho de consumo a todos, e essa ainda é a montadora mais valiosa do mundo. Creio eu que vai ficar por muito tempo, tá? Quanto Porque custa o carro mais barato da Tesla? Desculpa? Quanto custa um carro mais barato dessa montadora? Fernanda, esse carro, se eu não me engano, está em 700 mil reais, 800 mil reais. Esses são carros caros, era um modelo S, era um modelo que realmente é um modelo de entrada. Então eles estão sempre inovando e colocando coisas novas, também com esse dólar a valor que está hoje, torna-se muito caro, né? E, por último, quando chegou o primeiro carro ao Brasil, pessoas às vezes perguntam quando foi que chegou o primeiro automóvel a rodar no Brasil. Foi trazido pelo Henrique Santos Dumont, em 1893. Henrique era irmão de Alberto Santos Dumont. O Alberto Santos Dumont, para o nosso setor, também foi considerado o primeiro mecânico. Foi ele que foi o primeiro mecânico considerado, foi o pai da aviação, né? O famoso astronauta, esportista e inventor, considerado o pai da aviação. Chegou com esse carro, foi um Peugeot com motor Daimler, movido a vapor. Foi o primeiro carro que rodou no Brasil. Então, buscando um pouquinho da história aí do Brasil, algumas coisas interessantes que aconteceram aí ao redor do mundo nesses últimos anos aí em relação ao setor automotivo. Trazendo algumas curiosidades, Fernando. Olha só, tem um ouvinte nosso, Leandro, que me manda até uma curiosidade do Tesla. Aquele episódio que está no YouTube do finlandês que explodiu o carro com dinamite, só porque a bateria dele acabou e o equivalente que ele ia gastar de bateria era cerca de 145 mil reais. Ele explodiu o carro.
O que acontece? Esse é um dos grandes problemas. Na França, aqueles carros pequenos que eles tinham, agora me faltou o nome, que era um táxi, pessoas que faziam, alugavam esses carros, tem milhões e milhões e milhões de carros desses parados na França por problemas de bateria. Esse é o maior problema desse carro. Você, quando vai trocar a bateria desse carro, equivale a 80% do valor do carro. Alguns modelos 70%, alguns modelos 80%, mas ficam nessa faixa, entre 65%, 70%, 80% do valor do carro para trocar a bateria, que fica toda aquela parte toda debaixo do carro. Então acaba não valendo a pena. Então você roda esse carro por um período e você tem um problema sério lá na frente. Esse ainda é o maior problema do carro elétrico, por isso que ele não deslanchou como todos gostariam, o problema da bateria. É isso. Ricardo, adorei, viu? Bacana, minha amiga. Aproveitando, sendo nosso último programa do ano, desejar a todos aí um ano maravilhoso, um ano abençoado, que todos possam estar firmes aí para começar um ano com muita alegria, com muita força, muita energia, para a gente acelerar. E vamos continuar acelerando, né, Fernanda? Acelerando sem passar da velocidade. Boa virada de ano para todos, um ano abençoado para todos. Isso aí. Acelerando, vou refazendo aqui, sem passar do limite de velocidade, usando o cinto de segurança. Tudo que a gente tratou hoje. É verdade. Abraço a todos. Um abraço, Ricardo. Que tenha nos ajudado a fazer o programa. Tchau, Até tchau. segunda.